E aí? Esperando as crianças tirarem os carrinhos daqui, né? Que fazem barulho. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Daniele. Vamos falar sobre a maternidade e tudo que acompanha a maternidade, né? Guardar ela entrar para a gente poder conversar. Olá! Tudo bem? Bem, você? Bem, graças a Deus. Que bom conversar com você. A Kikinha falou tanto. Nossa, a Dani é uma fofa. Não acredito que você vai conversar com ela. Cada todo mundo é pequeno, né? É verdade, né? Aqui, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse quem você é, quantos anos, quanto tempo de casada, quantos filhos. Ok. Primeiramente, Camila, eu gostaria de agradecer pelo seu convite. Estou muito honrada, muito feliz, porque eu admiro muito o que você tem feito nas redes sociais, eu admiro muito o seu trabalho, viu? Eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Mas a gente não vai conversar só hoje, não, você sabe, né? Você tem Ah, muita sei, coisa para poder passar aí pra gente. delícia! Gracinha. Vamos sim, se Deus quiser, teremos outros encontros, se Deus quiser. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho 41 anos, sou casada há 10 anos com o Rodrigo, amo ele de paixão. Daqui a pouco eu tô entrando aí. Adoro essas declarações. Camila, uma pena ele não ter entrado ainda. Mas É ele deve estar entrando aí, eu falo de novo, né? Eu repito. isso, repete, para não passar despercebido. Sou a mãe do Lucas, da Bela e do Lucas. São Quantos duas anos? crianças. A Isabela tem 7 anos e o Lucas tem 1 ano e 5 meses. A São, assim, as diferença nossas de 6 anos, né? de 6 anos. E antes de E, vir a Isabela, você já tinha esse desejo? sim, na verdade, eu acho que eu sempre falo que eu sempre tive vontade de ser mãe. Sempre foi meu sonho. E aí, quando eu encontrei a pessoa certa, a pessoa que Deus colocou no meu caminho, eu falei, nossa, é agora que eu vou realizar esse sonho. E eu ficava assim, eu confesso, Camila, que eu ficava assim, gente, se eu não encontrar a pessoa, né, o homem de Deus que vai me fazer feliz, né? E eu ficava, se eu não encontrar. Mas aí Deus colocou o Rodrigo no meu caminho, eu estou muito feliz com ele. E aí, desde então, antes, eu já tinha esse desejo no meu coração de ser mãe. E aí, quando nós nos encontramos, Deus colocou ele na minha frente, eu falei assim, é esse. E ele fala que um dia, a primeira vez que ele me viu foi num ponto de ônibus. E ele fala assim, depois, né, que a gente já estava namorando, e aí ele falou, Deus naquele dia falou comigo, você vai casar com aquela moça. Que bonitinho! E a gente nem tinha tratado, nós mal conversávamos. Nunca tinha nem beijinho, nada. E Deus falou isso para ele. Então, nosso casamento, a nossa vida a dois é um propósito de Deus. E aí vieram a Isabela e o Lucas para somar na nossa vida. Só tenho que agradecer a Deus por esses presentes. Vocês planejaram? Ou foi, como dizem as pessoas, acidente, né? Surpresa, essas coisas. Nossa, eu falo, eu tive a Isabela, nós já tínhamos 2 anos de casado. Mas algo que eu queria, o Rodrigo queria, mas sabe aquele medinho? Ai, nossa, é tanta responsabilidade. E o mais engraçado, Camila, é que quando as pessoas falavam assim, a sua vida vai mudar, você não vai dormir da noite, aqui é sempre a gente sempre ouve as mesmas coisas, né? Mas eu não imaginava. Eu falo que é só depois que a gente é mãe, que a gente tem a noção de todo o contexto, né, da maternidade. E eu não imaginava, e eu queria, sempre quis, e ele também. Mas aí, teve um dia, e não foi nada assim, ano que vem a gente vai ter um filho. Não, eu lembro direitinho, foi em março de 2012. No início de março, os meus comprimidos acabaram. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que comprar outros.
E aí, nós estávamos no shopping, descendo a escada rolante. Eu falei assim: nossa, eu tenho que comprar. Vamos passar na farmácia, né, pra gente comprar. Falei: ah, Dani, deixa isso pra lá. Eu falei: ah, mas como assim? Vai vir bebê por aí. Brinquei, né? Vai vir bebê por aí. E aí, ele falou assim: não, deixa. Só, Camila, que eu não imaginei que seria tão rápido. Que viria, né? Vai vir beber um dia. Eu engravidei no final de março. Olha para você ver, eu teria que ter começado, né, no início de março, não tomei, e aí no final de março eu já estava Já tava grávida. 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 E aí foi assim uma emoção, porque nós não esperávamos, nós pensávamos que Ia tanta gente demorar um fala, pouco. demora, isso, demora. Eu falei, nossa, eu sou muito fértil. São os planos de Deus. Deus tem um plano. A São os gente planos tem um, de mas Deus tem outro, né? É verdade, são os planos de Deus. Deus, ele coloca situações na nossa vida que a gente, muitas vezes a gente não é capaz de imaginar e ele fala assim: "Não, você achou que ia demorar? Não vai ser desse jeito". E foi muito rápido. Foi tudo É, muito eu rápido. adoro quando as mães contam isso, porque eu acho que a primeira coisa que a gente aprende na maternidade é que a gente não controla nada, né? E começa aí na gravidez, né? Porque a gente planeja, vou tomar remédio 2 meses, ácido fólico 60 dias, aí no terceiro mês eu vou engravidar e tal, e nada sai como a gente planeja, porque é Deus que controla tudo mesmo. Camille, você falou aí do ácido fólico. Eu me lembro que quando eu engravidei, nós simplesmente decidimos engravidar e eu nem sabia de ácido fólico, nada, porque nós não nos preparamos. E aí, depois, nossa, eu tô grávida. Aí ele, e agora? O que que a gente faz? E aí eu comecei, fui na internet. Ah, tem que tomar ácido fólico. E Dani, você não tomou, Ui, tem que tomar. E aí, foi uma loucura. E aí nós procuramos uma médica. E a médica, calma, gente, calma, é o primeiro filho. Agora, a Dani vai começar a tomar agora. Fica tranquilo, Rodrigo, vai dar tudo certo. é. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus. E a Foi uma gravidez. Isabela foi tranquila a gravidez? Foi. Da Isabela foi. Muito tranquila, graças a Deus. E a Isabela, quando nasceu, como é que foi esse primeiro momento? Deixa eu só colocar o tema, que ele adora quando a Helena entra e participa, porque ela sempre manda eu colocar o tema. Aqui, quando a Isabela nasceu, como é que foi essa diferença, né, da maternidade que a gente sonha e a maternidade como é? Ou para você foi muito tranquilo? Foi, acho que foi um equilíbrio, assim, porque eu não imaginava como era. A minha irmã, ela tá até aí, já é casada, tem uma filhinha linda. E eu já cuidei muito da minha irmã. Quando a minha mãe teve a minha irmã, eu tinha 7 anos. Hum, Então, para mim, ela era como se fosse a mesma uma coisa. boneca, É. mesma coisa. E eu cresci com aquela vontade, assim, de cuidar, de pegar, sabe? Eu acho que por tudo que eu passei na minha infância com a minha irmã, isso acendeu ainda mais essa vontade minha, sabe? Mas eu falo que quando a gente tem o da gente, nossa, é muito diferente. Eu lembro que na época eu fazia faculdade, quando eu tive a Isabela. E aí uma amiga minha disse assim, Dani, você vai ver, só com 3 anos que você vai começar, a sua vida vai começar a ser mais tranquila. Você vai conseguir tirar uma sonequinha durante o dia, a criança já escova os dentes. Mas quando eu lembro que ela me falou isso na faculdade. Mas quando ela me falou isso, sabe quando você. Eu falei, não, o que que é isso que ela tá falando? E aí, depois que eu tive a Isabela, eu falo que é o melhor trabalho do mundo, o trabalho mais gostoso desse mundo. Mas eu não imaginava o trabalho. É um trabalho prazeroso, é um trabalho que, assim, se for necessário, a gente passa a noite toda acordada, como eu já passei. É muito satisfatório para a gente. Mas eu não imaginava, não tinha noção desse trabalho, sabe? As noites sem dormir, aquela tensão de, nossa, será que está respirando? Será que está tudo bem? E a Isabela, no início, quando ela nasceu, passados alguns dias, ela teve crises de refluxo. Então, imagina isso para um casal de primeira viagem, com um bebezinho, né, de primeira viagem. E ter que lidar com aquela situação foi.
muito assim delicado para a gente. E nós passamos muito medo, sabe? Porque de repente aquele bebezinho. Eu lembro direitinho do meu marido, o dia que a gente chegou da maternidade com a Isabela. A primeira vez que nós chegamos em casa com ela, ele colocou ela na caminha, ela com uma roupinha vermelha, as perninhas fininhas, fininhas, fininhas. E aí nós olhamos assim, e agora? Agora somos nós. Então, e aí passou um tempinho, ela começou a ter essas crises de refluxo. Foram situações muito delicadas, a gente não esperava passar. E trocamos o leite, fizemos tudo, 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 e não dava certo. Até que um dia. Ah, ele entrou aí, Camila. Entrou? Te amo, viu, amor? Tem que você tá me ouvindo. Aí, ó, É... pode escrever declaração aí também, que depois a gente lê. Ah, pode deixar. Quando a Isabela teve um dia, a Isabela ainda nessas crises de refluxo, eu deitei assim na poltrona do quarto, e ela dormindo. E a gente sempre revezava para ela não ficar. Ela sempre dormiu no quartinho dela, então a gente sempre revezava, eu e ele, para não. A gente morrer de medo, né? De acontecer alguma coisa. E aí nesse dia eu estava com ela, e ela dormindo. E aí eu muito cansada. Aí eu fechei os olhos, só que de repente, quando eu acordei, eu vi um anjo no berço dela. Eu falo que eu vi e eu tenho certeza. E na mesma hora, Deus acalmou meu coração e disse assim: não preocupe, ela já está curada do refluxo. Camila, se eu chorar aqui, Não tem problema. Eu eu tô falei, muito. ontem a Érida tá aí. A Érida, ontem eu entrevistei ela, o marido, as filhas, uma família fofa. Nossa, eu estou super feliz de ter conhecidos. E ontem a gente chorou junto. Eu falei com a família ontem. Gente, essa pandemia tá fazendo a gente chorar demais. Tá dando, não. Vamos acabar logo. Mas pode contar e chorar, não tem problema, não. Eu sou uma manteiga derretida. E aí, Camila, A mamãe tá conversando com a tia agora. Ah. gratidão. E aí, eu vi esse anjo, e aí Deus acalmou meu coração nesse instante. E disse, sua filha já está curada. Aí eu abri o olho, e sabe quando você faz assim? Deixa eu ver esse anjo direito. E aí sumiu. E a partir desse dia, nunca mais a Isabela teve crises de refluxo. Acho que a gente tem uma conexão muito direta com Deus bem depois que a gente vive esse puerpério, né? Esse período assim que são muito bebês, né? Eu tive também muitos momentos assim. Eu acho que a gente sente a presença de Deus assim de uma forma que a gente talvez não tenha sentido tanto na nossa vida, não é? É verdade. É algo assim encantador, né? Essa presença, você sente o cheiro de Deus, É. né? O cuidado Porque dele ele conosco. sabia que você estava incomodada com isso. Talvez você não tinha nem reportado para ninguém que você estava com medo, com angústia, mas ele sabe, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então eu acho que a gente vive muito isso nesse período, assim, né? Ele sabe do que a gente está sentindo, então ele foi ali na forma de um anjo de dizer: fica tranquila, minha filha, tudo já passou, ela já está curada, né? Foi exatamente assim. Ele quis mostrar assim que ele sempre está no controle de todas as coisas, né? E não seria naquele momento que ele iria nos É. abandonar, me abandonar. Então, foi algo assim que eu falo que foi um Um testemunho milagre, assim de Deus né? para toda a minha vida. Porque nós levamos, eu lembro que nós saímos um domingo à tarde, saímos daqui para ir lá no Vila da Serra para levar a Isabela. E os médicos, ai, muda a leite, ai, É. faz É. isso. Ou E nada intolerância, né? Muitos médicos falam que é intolerância, às vezes, né? Lactose, alguma coisa assim. Sim, nós tivemos que, inclusive, trocar o leite da Isabela. E mesmo assim, a gente trocando, permaneceu, o refluxo permaneceu. Então, é Deus mostrando: olha, eu estou aqui, eu posso fazer isso. E foi assim, foi maravilhoso. É algo que nós vamos levar por resto das nossas vidas, porque nós sofremos muito com isso. Foi muito intenso, assim, essa preocupação, porque consome muito a gente, como mãe, como pai. Né? Ainda mais sendo o primeiro filho, É. nós não tínhamos experiência nenhuma, uma experiência nenhuma. E Deus estava ali do nosso lado e mostrou pra gente que tudo poderia ser diferente. Que lindo!
Qual que foi o seu maior desafio dentro das duas formas de ser mãe, né? Porque a gente é mãe de cada jeito com o filho, né? Mas, assim, hoje, vendo tudo que você já passou, qual que foi o seu maior desafio? Meu maior desafio sempre é educá-los, né? Dar uma educação de qualidade para eles, em todos os sentidos, mas é primeiramente mostrar para eles o caminho de Deus. Isso é primordial, porque a partir do momento que eu não tenho essa concepção, eu posso tentar fazer qualquer outra coisa, né? Para eles, ensinar qualquer outra coisa, ensinar a ser uma pessoa boa, ensinar a ser honesto, enfim, várias situações. Posso ensinar N coisas, mas a partir do momento que eu não consiga passar para eles esse amor, né, de Deus, nada é possível. E aí a Isabela, sempre, quando ela estava na minha barriga, eu falo que até antes nós já orávamos pela vida dela. E eu orava muito pela vida dela, e para ela ser uma menina tranquila, uma menina que fosse uma menina de Deus, uma serva, né, de Deus. E aí, quando a Isabela nasceu, quando ela começou a dar os primeiros passinhos, eu já comecei a introduzir isso. Não só nos primeiros passinhos, desde antes, né? Eu colocava louvor para ela, músicas que acalmassem o coração dela. E aí, hoje, eu falo que é um desafio, porque hoje o nosso mundo é tão contemporâneo, né? É tão assim, é tão atrativo. E aí, primeiro você tem que mostrar para os filhos, olha, esse é o caminho, eu estou te mostrando esse caminho. E hoje eu vejo que nós estamos no caminho certo, eu e o Rodrigo, porque é, esse desafio que nós prometemos para Deus que nós iríamos passar para nossa filha, né, agora para o Lucas também, nós estamos vendo que isso está se cumprindo. A Isabela é uma bênção de Deus, assim. Se eu falar dela aqui ainda vai ser pouco. O que eu falar dela aqui ainda vai ser pouco diante da grandeza que ela é, sabe? Do presente de Deus mesmo na nossa vida. Então, ver tudo isso, essas promessas de Deus se cumprindo na vida dela, tem sido assim maravilhoso. Foi um desafio que Deus colocou nas nossas vidas e que, com o auxílio dele, nós estamos conseguindo deixar esse legado para eles, né? Que é ficarem sempre nos caminhos de Deus. É, porque nós somos co-criadores, né? Deus ainda, eles são filhos dele, né? Em primeiro lugar, a gente só tá aqui co-criando, né? E eu acho, Camila, que com o Lucas não vai ser diferente, porque o Lucas assim, é uma gracinha. Ah, pena que eles não estão aqui, senão eu ia mostrá-los. E o Lucas também não vai ser diferente, sabe? Eu acho que. Eu sempre falo com a Isabela, falo assim, Bela, você é o espelho dele. Então, tudo que você fizer, ele vai fazer. Aí ela começa a orar aqui em casa, começa a cantar, e a gente vê que ele se interessa, sabe, por tudo que ela faz, e tenta imitá-la. Então, isso é muito bom, isso é muito prazeroso. E assim, você falou né, tem muita coisa que é atraente e que não é tão bom, né? Vamos dizer assim. Mas tem muita coisa É. boa mesmo, os meninos, você tá falando isso desde de bebezinhos também. Eu colocava muito aquele três palavrinhas, sabe? E aí, às Ai, vezes, eu adoro, acho muito fofo aquelas músicas. E pra gente também, tem hora que toca uma música, eu fico assim, nossa, acho que Deus tá falando é comigo. Porque é tudo muito simples, né? Mas é a palavra dele ali, então é muito legal. Você falou do Rodrigo como maridão e tudo, mas e como ele como pai, ele participa? nossa, Camila, participa. Tem hora que eu tenho até que frear um pouco. Nossa, mas assim, ele é muito participativo, muito mesmo. E é tanto com as crianças quanto comigo. Ele é um pai muito participativo, é um marido muito participativo, sabe? Ele sempre quer o melhor pra gente. E aí, na medida do possível, eu também tento fazer o melhor para ele. Então, ele é muito participativo, muito. E como que ficou assim a relação de vocês depois que, né, os filhos nasceram? Assim, vocês arrumaram alguma coisa para poder fazer, tipo, todo final de semana a gente vai em algum lugar ou viaja uma vez por mês? Vocês colocaram algumas coisinhas assim para manter a relação do casal?
Camila, viajar a gente ainda não consegue, não. E eu acho que a gente não vai conseguir Eu, nunca. Eu acho tão difícil. é, Nossa, é muito difícil. É muito difícil, assim, porque os filhos, eles preenchem de todas as formas a vida da gente. Mas é claro que eu falo sempre que a gente tem que ter uma vida, né, de casal e uma vida com os filhos, né? São duas junções diferentes. Mas viajar, eu não, acho que eu não vou eu acho que eu conseguir. só vou viajar Não, quando eles já casarem. viajei. Não, viajar não. A gente aqui em casa criou o hábito de toda sexta, inclusive hoje, meu marido já estava esperando ali a gente colocar as crianças para dormir, a gente toma um vinho, namora e tudo, mas viajar também não. E também a gente não tem a menor vontade. A gente tem 19 anos que a gente está junto, né? Então a gente namorou 19. muito, depois a gente vai fazer 11 anos de casado, então a gente já aproveitou muito essa questão assim de sair, balada. E hoje a gente tem um estilo de vida que também a gente não é de balada, a gente não é de noite, a gente é de dia, a gente acorda cedo, então a gente não tem isso. E muito menos hábito de viajar sem eles, nem menor vontade. Mas eu sei que isso é muito de cada um, né? Ih, Camila, agora eu tô te ouvindo. Congelou a Você não me imagem. ouviu? Ah, não, mas eu só estava falando isso, que é muito de cada casal. A gente também não tem a menor vontade de viajar. E não é vontade só, a gente não sente falta, né? A gente sabe abastecer o nosso tanque de amor de outras formas. Por isso que eu te perguntei se vocês têm algum hábito, tem alguma coisa que vocês fazem para a relação. Essa questão a gente sempre faz quando as crianças dormem. Aí a gente tira um tempinho pra gente. O Lucas, agora ele tá numa fase. A Isabela é muito tranquila, ela já tem os horários dela, e o Lucas ainda está se adaptando a esses novos horários, né? Então eu tenho colocado. Tem dia que dá muito certo, ele dorme mais cedo. Tem dia que ele não dorme mais cedo. E a gente sempre, tudo que a gente tem que conversar, eu sempre falo com ele. Vamos conversar quando as crianças não estiverem próximas, né? Porque tem coisas que não vale a pena elas ficarem sabendo. E é bom que a gente tenha um contato íntimo, né? De marido e mulher, de conversar mesmo, de trocar ideias. E hoje mesmo, nós já conversamos muito. Nós teve um momento que nós ficamos nós dois sozinhos, as crianças não estavam, e nós conversamos muito acerca de tudo. E ele é um grande incentivador, ele é meu grande incentivador. Então, a gente tira esses momentos quando as crianças não estão juntas para conversar, para trocar ideias. E eu vou crescendo com ele, ele vai crescendo comigo. Então, esses momentos são sim muito importantes. Ainda que a gente não saia, não consiga sair por enquanto, porque o Lucas ainda é muito pequenininho, mas a gente tem esse momento para a gente conversar, comer alguma coisa, conversar, trocar ideias, e isso é muito importante, né? Isso é essencial na vida do casal. E o Lucas está muito pequenininho ainda, então eu tento assim, aqui em casa é assim, Camila, eu tenho que começar o dia já, por exemplo, o Lucas, se ele acorda 9h30, eu sei que ele vai dormir, se ele acorda 9h30 da manhã, eu sei que ele vai dormir 11 horas da noite. E aí, esse horário, o Rodrigo já está dormindo. Então, assim, esse horário, assim, eu já estou muito cansada, ele também já está muito cansado. E aí eu falo assim, não, hoje, por exemplo, o Lucas acordou cedo, acordou por volta de 8h30, deu uma sonequinha à tarde, então à noite eu já sei que por volta de 9 horas ele já vai dormir. Então aí fica tudo mais tranquilo, tudo mais leve. Então até essa questão de horários, né, como a criança é pequena, é bem delicado, porque aos poucos a gente vai colocando uma rotina, né? Até mesmo para facilitar para a criança, né? E isso é bom para a criança. Mas às vezes também é difícil, mas a gente vai conseguindo na medida do possível. Aquela frase que diz que nasce uma mãe, nasce uma culpa, você também acredita nisso? Olha, às vezes tem algumas situações que eu me pego sim, culpada em algum momento, sabe? É, eu falo que assim, não durante a matéria. Claro que tem alguns momentos que eu fico sim. Ai, será? Nossa, eu acho que eu não deveria ter feito isso. E aí muitas vezes eu compartilho com o Rodrigo, e aí ele me mostra um outro lado, uma outra situação, e aí eu vejo, não é isso mesmo, eu acho que eu tenho que seguir esse caminho. Mas eu me lembro de uma culpa que eu tive, assim, que eu me senti muito culpada, mas ao mesmo tempo Deus tranquilizou isso no meu coração. Foi quando eu tive o Lucas.
A minha gravidez do Lucas, ela foi um pouco, ela foi bem delicada, ao contrário da Isabela. E aí, quando eu tive Por o quê? Lucas, porque eu tive, por exemplo, até os 6 meses estava correndo tudo bem. E aí, com 6 meses, eu fui fazer aquele exame de diabetes gestacional Hum. e acusou diabetes. E Nossa, na aquele época, exame é assim, horrível. Nossa, se tem horrível. uma coisa que eu não tenho saudade dessa, desse exame. Ai, Não, não, eu já ficava, como eu já sabia que da Isabela eu tinha feito esse exame, eu falava, ai meu Deus, eu de vou ter que fazer esse novo. exame de novo. Não me lembra, não, que eu quero engravidar de novo. Quando eu lembro desses detalhes, eu falo, meu Deus. Camila, quando eu fui fazer esse exame, eu pensei, do Lucas, eu pensei que eu não ia conseguir. Porque é muito forte, é muito É muito doce, né? forte. Aí, e sabe o que eu lembrei agora, a gente conversando? Eu lembrei que no dia que eu estava lá para fazer o exame, porque é um exame muito demorado, né? O Rodrigo me deixou lá, porque ele tinha que levar a Isabela em um. Foi onde, gente? No pet shop, para levar a cachorrinha para vacinar. E aí, nesse dia, eu lá, esperando, né, o exame, às 2 horas lá, o Rodrigo me liga. Dani, a Isabela acabou de ser mordida por um cachorro. Não. E eu disparei a chorar dentro do laboratório. A recepcionista foi lá e falou: Moça, tá acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Gente, não, esse dia foi uma benção, porque já juntou aquela questão do Do exame. exame, porque não é bom. E aí eu recebi essa notícia, mas enfim, não foi fácil. Mas aí, a partir de então, eu tive que tomar alguns cuidados, foi muito delicado. Tive que mudar toda a minha rotina, né, de questão de alimentação. Mudei muita coisa, porque eu sempre pensava no bebê, eu sempre pensava no Lucas. E aí eu não queria que nada acontecesse com ele. E aí eu ficava medindo, sabe, com aqueles aparelhinhos de Uhum. glicose. Nossa, eu já almoçava, já, já media para ver. Mas então eu consegui controlar, foi tranquilo. Mas aí no dia também que eu ganhei o Lucas, foi muito tranquilo. Ganhei ele no dia 6 de dezembro de 2018. Só que aí, um mês após, exatamente um mês, eu tive uma hemorragia muito séria. E até então, no dia 6 de dezembro, aí eu vou entrar naquela questão da culpa, né, que você me perguntou. Até então, do dia 6 de dezembro até o dia 6 de janeiro, eu estava amamentando o Lucas. Ele, Camila, foi uma experiência muito boa, porque com a Isabela eu não tive isso. A Isabela não mamava. Eu tentava, fazia de tudo para ela mamar, mas ela não se adaptou. E aí, com o Lucas já foi diferente. Todo mundo me falava, tá vendo? Vai Menina ser é diferente. diferente. É. E o Lucas era mesmo. Eu já pegava ele, já procurava meu peito e já ficava com a boquinha assim, sabe? E E aí, nesse dia, quando aconteceu isso, esse episódio da hemorragia, eu fiquei 3 dias internada no hospital. Ou seja, ele não estava amamentando mais, né? E Mas aí ele nós ficou os 3 dias sem amamentar, mas ele estava tomando leite, que não era só. sem amamentar, Aham. isso, sem amamentar. E aí, aí no hospital eu já comecei a perceber que meu leite estava secando. E aí vem assim muita coisa na cabeça da gente. Porque eu falava, meu filho ele estava mamando. é, é, eu lembrava da boquinha dele, sabe? Da forma como ele sugava. E eu via que ele sentia o cheiro do meu peito, do meu leite. E aí, de repente, o leite secou. E aí eu apalpava. Falei, meu Deus, tem que sair leite. E nada. E, e aí foi um processo assim que eu fiquei um pouco, como que eu falo? Um pouco Você sentiu. frustrada. Ah, tá. Eu senti, sabe? Porque falei, meu filho estava mamando e de repente eu me vi no hospital sem os meus filhos e sem o leite, que eu sabia que estava fazendo falta para ele. Então, nesse momento veio aquela sensação de culpa, sabe? Assim, por mais assim que foi necessário, eu estava no hospital para me tratar, mas foi algo assim, aquela coisa, aquele instinto de mãe mesmo, sabe? De saber assim, meu filho tá com fome, ele deve estar sentindo falta do meu leite.
Mas aí as vovós cuidaram dele, acho que até melhor que eu, viu, Camila? As duas vovós foram para minha casa, vieram, passaram aqui muitos dias aqui com ele, cuidaram dele, da Isabela, e aí deu tudo certo. E aí depois foi passando essa questão, sabe, da culpa, porque foi um momento muito difícil para nós, para mim, para o Rodrigo. Mas aí depois Deus também foi trabalhando isso no meu coração, sabe? Dessa questão assim, não. O leite secou não foi porque você quis, porque tem mulheres que até tomam um remédio, né, para o leite secar, porque realmente não é fácil. Mas a partir do momento que você vê a criança sugando com aquela vontade, e eu tinha e agora eu não tenho mais, aí isso me abalou um pouco, sabe? Me abalou muito. Mas é legal você colocar isso porque os meus meninos ficaram 40 dias na UTI. E lá na UTI a gente via muito isso, muitas mães assim, muitas mães que estavam sentindo, inclusive, que Deus não as amava porque elas não davam leite, como se, tipo assim, elas tivessem cometido o pecado e aí por isso elas não estavam dando leite, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é legal você falar isso, né? Porque eu vejo muitas mães ainda se sentindo culpadas. Meu Deus, eu não tive leite, eu não tô dando leite, eu não mereço ser mãe. E não é bem assim, né? Faz parte, cada uma vai ter o seu jeito, a sua maternidade ali. É verdade. Faz parte de todo esse processo, né, da maternidade, essa questão do leite, essa questão, o início, como é difícil o início, né, até que o bebê, ele consiga, até o momento que ele consegue adaptar-se àquele peito, e com a Isabela, como eu te falei, ela não Não deu. mamou, não deu, com o Lucas já deu. Então, assim, é um processo, né? Uma adaptação para toda mulher no início. E não é fácil, né? Não, e é É bem difícil. interessante porque assim, a gente vê tudo muito romantizado e, né, quando tem aquele dia mundial da amamentação e muita gente defendendo e tudo, e a gente tem que ter mais informação, né? Porque eu e o Gedel, a gente fez um curso, mas não é uma coisa que está aí acessível para todo mundo, né? Então é importante mesmo que tenha alguém da área, né, seja enfermeira, não sei, que possa orientar mesmo um mês antes, não sei, as mães para isso, os pais, né? Porque não é assim, né? Muita gente tem aquela ilusão, pariu já vai mamar, né? Tipo assim, e não é bem Aqui, assim, né? exatamente, eu falei isso para alguém, eu não lembro quem, que eu falei assim na época, gente, a amamentação que a mídia mostra não é isso. Porque o início é sofrido, a gente sofre. E aí, de repente, aparece na mídia, assim, aquelas mulheres bonitas, né, amamentando, super felizes, e na verdade, nos bastidores não é assim. Não, primeiro que E a gente nunca tá bonita daquele jeito, tá igual o urso panda, começa nunca, por aí, né? Nunca que nós estamos lá plena. Não, isso é só na revista, gente, porque na real eu nunca não, vi isso. Camila, você tá falando aí, eu lembro, quando eu tive a Isabela, a gente sempre recebe muitas visitas, né? E aí, teve uma vez que veio aqui em casa uma amiga, uma grande amiga minha. E aí, na hora que ela chegou aqui, eu estava no quarto chorando, tentando amamentar a Isabela, porque eu não conseguia, né? Porque a Isabela já tive esse processo, né? Que foi muito delicado. E aí ela falou assim, ela olhou para mim e falou assim, coitada de você, Dani. E ela chegou no quarto, eu tava assim, daquele jeito, nossa, acabada, porque assim, longas horas tentando, e a pediatra falava, dá peito, dá peito. Doutora, mas ela não pega, dá peito, dá peito. Só que, na verdade, ninguém sabe o que a gente passa, né? É. Igual quando essa pediatra fala, dá peito, dá peito. E eu tentava mostrar Uai. para ela a minha dificuldade, e ela, não, o leite é importante, o leite é isso, o leite é aquilo. E aí, no dia que essa amiga minha chegou aqui em casa para me visitar, ela falou assim: não, Dani, essa não é você. Porque eu tava descabelada, Acabada. acabada, muito cansada, cansada, né, por todo o processo, porque foi um processo novo de adaptação para a gente, mas ao mesmo tempo eu queria que ela amamentasse, que ela pegasse meu peito, né? E aí, quando essa amiga minha viu a situação, ela falou assim: não, não adianta, tem que ser naturalmente, não se culpe.
Eu Aí acho eu que fiquei é um meio pouco Isabela cansaço da cobrança também, porque igual você tá falando, mesmo. tem a pediatra e quem vai te visitar fala assim, você não tá amamentando? Como assim? É, Né? Aí você fala, não, não tô amamentando, né? Então, assim, é porque tem uma é isso cobrança mesmo. também, as pessoas não entendem, né? E eu acho que vai muito da sociedade, né? Acho que se fosse por nós, seria mais natural. Eu acho que talvez a gente entenderia, olha, não tem leite, secou, tá tudo bem, existe fórmula, graças a Deus, vai lá na farmácia, compra, vamos dar, nenhum menino morre. A minha mãe, inclusive, depois que eu tive os meninos, veio me contar que nem eu nem meu irmão, a gente não amamentou. Aí eu falei, que? Como assim, né? Ai, Até os 35 anos, 34 anos, eu tinha certeza que eu tinha amamentado. Ela falou, não. Eu falei, olha, a minha sogra também teve 10 filhos e falou que também não tinha amamentado. Eu falei, como assim, gente? Isso não pode ser real, né? E e é real, né? E olha só, né? A sua sogra, sua mãe. E aí, de repente, a gente, mas elas não amamentaram, né? Às vezes na cabeça da gente pode passar assim, não, mas essas pessoas, né, são mais experientes, com certeza amamentaram. E aí, de repente, a gente fala, mas por que eu tô com essa cobrança, né? Sobre a amamentação? É um processo muito delicado. Meu Deus. é. E com relação à sua autoestima, como é que você lidou? Porque você é linda, né? Você tem cara de Ah, boneca. você Sério, quer. não, todo delicadinho, o rostinho. Você sempre teve esse cuidado com você? Ou a Érica, Kikinha, beijo pra você. Que saudade dela. Beijo, Érica, que saudade. Camila, eu lembro de um e-mail que eu recebi da Érica, quando ela descobriu que eu estava grávida, né? Que eu contei lá. E ela me mandou um e-mail tão lindo. E eu tenho esse e-mail até hoje. É a cara Linda, dela. te amo. Ela me mandou um e-mail lindo, 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 lindo. E eu tenho ele até hoje, guardo com todo carinho. Ela é muito Mas, doce. mas você estava falando da autoestima, Camila. Autoestima é algo que, assim, graças a Deus eu sempre tive, assim, questão de cuidado. Outro dia mesmo, eu trabalho, né, agora com essa questão da pandemia, eu faço trabalho de home office em casa. E aí, outro dia, na reunião, a diretora lá da escola falou assim, Dani, até você tá maquiada em casa, que gracinha. Tô te falando, né? Falou, Dani, eu queria estar bonita, assim, maquiada. Eu não consigo maquiar. E aí eu falei assim, você acredita que até em casa eu tenho que passar creme, eu tenho que passar pelo menos um blush, sabe? Porque senão, Camila, eu não aguento levantar, olhar para o espelho, aquela cara, ainda mais agora, né? Que a gente não está saindo, né? Com a estrada, a gente não está estrada muito em casa. Mas mesmo em casa, e eu passo isso pra Isabela, sabe? Ela levanta de manhã, Isabela, pode tirar o pijama. Pijama você Não vai dá. usar à noite. Tira o pijama, arruma esse cabelo. Então, assim, a questão da autoestima eu sempre priorizei, sabe? Eu penso que essa questão é muito importante em todos os aspectos, né? E principalmente depois que você é mãe. Depois que você é mãe, você tem que se cuidar ainda mais. Porque ser mãe não é fácil. É um trabalho duro, muitas vezes árduo. E, e aí você tem que ter todo esse cuidado com você mesmo. Eu vejo isso assim, como primordial assim, na vida do casal e principalmente depois que é mãe. Nossa, tem que ser assim, porque senão... Então, assim, eu já levanto de manhã, hoje mesmo, acordei super cedo, né? Porque para cuidar, deixar as coisas tudo em ordem, eu geralmente gosto de acordar cedo. Tem dia que não dá, mas tem dia que a gente consegue organizar melhor. Então, hoje foi um dia que eu levantei cedo. Aí já levantei a primeira coisa. Antes de comer outra coisa, você tem que arrumar o cabelo, passar um blush para começar o dia. Eu sempre fui assim aqui em casa, sabe? Sempre. Sempre. Você tem rede de apoio para poder cuidar dos filhos? Tem alguém que cuida ou é você e o Rodrigo? Nossa, Camila, você acredita? Quando eu trabalho, antes de fazer minha faculdade, eu trabalhava, né, com Fabrícia, a Erika linda. E aí eu trabalhava, né, eu trabalhava em setores. E aí, eu sempre quis fazer uma faculdade. Sempre quis fazer. E aí, um dia, eu falei, gente, eu quero um trabalho que eu consiga, antes mesmo de ser mãe, eu quero um trabalho que eu consiga, eu quero gostar, eu orava muito, então muito a Deus que fosse um trabalho que eu gostasse
que eu tivesse o dom, mas que também tivesse um tempo com meus filhos. E aí, Deus foi colocando isso aos poucos na minha vida. E aí, quando eu resolvi fazer o curso de pedagogia, eu me dediquei totalmente, integralmente ao curso. Eu senti muita falta, viu, Érica, quando eu saí de lá. Ai, meu Deus, não gosto nem de lembrar. Senti muita falta. Mas aí, quando eu comecei a fazer o curso de pedagogia, aí eu comecei a trabalhar na escola, porque aí eu trabalhava como estagiária. E aí, comecei a trabalhar como estagiária, só que aí quando eu engravidei da Isabela, eu vi que nem trabalhar não seria possível mais. Meu marido falou, não, Dani, é melhor dedicar à gravidez, se dedicar à maternidade, agora é o momento. E aí, foi assim, aí eu tive a Isabela fazendo a faculdade, e depois que eu me formei, eu já comecei a trabalhar. Não, minto. Deixa eu fazer uma volta ao tempo aqui. Depois que eu me formei, eu sim, eu comecei a trabalhar, foi isso mesmo. Só que até então, da faculdade até ganhei Isabela, eu fiquei 2 anos em casa, sendo mãe assim, integralmente, assim, eu não trabalhava. E aí, quando apareceu uma oportunidade de trabalho, foi muito bom, porque eu poderia trabalhar na parte da tarde e ficar com a Isabela na parte da manhã. E até então, eu tive uma rede de apoio, nossa, que eu falo maravilhosa, que foram as vovós, né? Então, eu ficava com a minha mãe, ficava com a minha sogra, porque se não fosse com elas, eu não deixaria, sabe? De forma alguma. E que a gente sempre fica, né? Ai, mas será que vai cuidar direitinho? Então, minha mãe e minha sogra, assim, eu sabia que eu podia trabalhar tranquilamente. Só que aí a Isabela, onde eu trabalho, a Isabela começou a estudar lá também. Então é muito gostoso, porque aí de manhã eu fico em casa com ela, né? E aí as vovós cuidaram por um tempo, só que agora ela já vai para a escola comigo, desde os 3 aninhos. Então, de manhã eu cuido da alimentação, do para casa, e na hora de ir para a escola, ela vai junto comigo. Ela vai para uma sala e eu vou para outra. Então é muito bom isso, sabe? Eu falo que Deus foi bom demais comigo. Porque se eu, por exemplo, já teve momentos em que eu trabalhei em 2 períodos, na parte da manhã e na parte da tarde, na escola. Foi muito bom, foi um momento de aprendizado. Mas eu falo que nós estarmos com os nossos filhos, priorizar esse momento com eles é muito importante. É muito importante. Então, hoje a Isabela vai para a escola comigo. O Lucas é muito pequenininho. O Lucas, só que aí o que aconteceu? No início do ano passado a minha sogra ficou com ele, as vovós sempre nos apoiam, sempre estão prontas para ajudar. Então, ano passado a minha sogra ficou com ele. Esse ano ele foi para a escolinha. Ele tinha 1 ano e 2 meses. Foi para a escolinha. E a gente fica com o coração um pouquinho apertado, né? Porque é tão pequenininho. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falava assim, não, gente, mas ele é pequenininho, mas isso vai ser o desenvolvimento dele, contato com outros crianças. Porque, no fundo, eu sou pedagoga, eu sou professora, mas no fundo, eu tenho coração de mãe. Né? Então eu falava, ai meu Deus, eu vou tão pequenininho para a escola. Só que aí, ao mesmo tempo, eu ficava assim, não, gente, vai ser bom para ele. Como foi? Deu um salto no desenvolvimento extraordinário, sabe? Foi muito bom. Foi muito bom. Então, assim, eu tenho essa questão da escola que me ajuda muito, porque aí eles podem ir comigo. É claro que quando fica doente, acontece. Ah, tá com febre. Nossa, isso acontece direto. Aí minha sogra, coitada. Aí eu ligo para ela. Ah, você tem algum compromisso hoje? Pode ficar com a Isabela para mim? Nossa, ela já me ajudou demais. Ela, minha mãe. Então, assim, quando acontece esses momentos, minha mãe já teve uma vez, esse ano mesmo, se eu não me engano, minha mãe foi lá na escola buscar a Isabela, porque ela estava com febre. Chegou lá, começou a falar que a cabeça estava doendo e minha mãe foi lá com ela. Então, assim, é muito bom poder contar com essas pessoas próximas, né? E saber que a gente pode contar de olhos fechados, né? Ainda mais com a sua voz. Para você, ser mãe é o quê? Ser mãe, eu falo que não é bem padecer no paraíso, né? Tem suas controvérsias,
Mas Não, mas ser pode mãe falar, tá? Eu, não, eu quando eu falo assim que para mim não é, mas eu respeito quem acha que é, porque eu realmente não acredito que seja. eu também acho que não. Camila, eu também penso dessa forma. Não é bem assim. Não é romantizado dessa forma. Mas eu falo que ser mãe é algo assim muito prazeroso. Eu falo que eu não consigo lembrar como eu era antes da Isabela, antes das crianças. Eu fico assim, gente, mas O que, que era eu eu fazia, mesma? né? Eu não consigo, não consigo. E então ser mãe para mim é uma dádiva de Deus, sabe? É, eu aprendo, eu vejo que é o amor todos os dias, porque não tem preço você ver, ainda que você esteja cansada, mas aí chega aquela coisinha mais linda lá e fala, mamãe, eu te amo. A Isabela, assim, ela fala o dia todo, mamãe, eu te amo, mamãe, você é muito importante para mim. Então, você vivenciar esse amor todos os dias, você vê que tudo vale a pena, né? Cada. Na realidade, todas as vezes que eu falo essa frase é porque existe uma questão de contexto, né? Porque essa frase foi dita num outro contexto que não é o contexto que a gente vive hoje. Hoje a mulher tem muito Sim, mais possibilidade de viver outras coisas, mas não é só por isso. Porque eu sempre me questionei assim, gente, se Deus me deu esse dom, né? Porque ser mãe é um dom, é uma missão que a gente tem, é um ministério que a gente tem para poder abraçar com amor, né? Por que, que ele vai fazer isso um padecer? Isso não significa que a gente não vai sofrer. Sofrer vamos, desafios vão vir sim. Mas muito. isso tudo, para mim, é muito mais como uma oportunidade de crescer, de evoluir, do que como um padecer mesmo. Porque o padecer fica parecendo aquela coisa pesada, aquela pessoa que sempre vai sofrer, né? Acontece qualquer coisa na vida, tá chovendo, ai que saco, tá chovendo, tá com sol, ai que saco, tá um sol. E eu não vejo sim. Então, assim, eu vivi já inúmeros desafios. Os meninos só têm 4 anos. Eu tenho muita coisa pela frente ainda. Mas eu realmente acredito que, igual você está falando, eu fico pensando, gente, o que, que eu fazia antes? Não no sentido de execução, mas no sentido de vida. Eu acho que a minha Sim, vida, ela tomou outro sentido, que é o sentido real dela, depois que meus filhos nasceram. Então, por isso que eu defendo muito isso, que não é um padecer, né? Mas eu super sim, respeito quem pensa assim, né? Cada uma tem direito de sim, viver. claro, sim, com certeza. É porque é bem isso que você falou mesmo, né? Não é bem assim, mas ao mesmo tempo a gente vê que quando você ouve aquele coraçãozinho, né, batendo pela primeira vez, ou quando você ouve aquele choro pela primeira vez, há uma transformação dentro da gente, né? Eu falo que quando eu tive a Isabela, foi uma sensação, sim, indescritível. E quando eu tive o Lucas, também foi uma Amém. sensação indescritível. É. Eu ouvia aquele choro, que delícia, aquele choro assim, e chorando muito forte. E a partir daquele momento, você se transforma, acho que em É. todos os aspectos, não é? Eu É acho uma que nova também a visão. gente vive uma sociedade hoje também que às vezes as pessoas elas vão falando as coisas sem pensar, né? Então, por exemplo, vende-se muita ideia de que casamento é uma porcaria, né? A gente escuta piadinha o tempo todo. Você quer ser feliz? Fica solteira. As músicas falam muito isso, né? É, E aí, mãe, eu tenho muitas amigas que falam assim, eu não quero ser mãe nunca. As minhas amigas que são mães só reclamam, só padecem. Então, às vezes a gente fica falando a frase, acha linda, acha engraçada e tal, mas a gente não percebe como que a palavra tem força, né? Na Bíblia fala tanto isso que às vezes as palavras que a gente usa, elas podem vir até para poder fazer uma pessoa ir pro buraco, né? E não para edificar. Então eu não gosto dessa frase também por isso, porque a gente tira da outra mulher esse desejo de ser mãe, que é lindo, tem os seus desafios, sim, não é um romance, mas ele é lindo, né? Ser mãe é lindo. E casar também, né? Eu ouço tanta gente falar, gente, pra que casar? Casamento. A é, pessoa para de transar, a pessoa para de ganhar dinheiro, começa a falar um monte de coisa. Gente, casamento não é isso, né? A gente tem que parar de falar essas frases que estão feitas aí no mundo sem pensar no sentido delas, porque senão a gente vende uma ideia errada daquilo que Deus prometeu pra gente, né? Então eu penso muito nisso. é, com certeza. Eu falo que, assim, durante toda a minha criação, eu lembro que quando eu era criança, eu lembro de tudo que minha mãe me passava, tudo que meu pai me passava. Então, assim, hoje, é,
ter esse sentido, a minha mãe sempre falava assim, eu acho que todas as mães falam isso, né? Quando você for mãe, você vai saber. Quando você for mãe, você vai entender. E é verdade, né? Depois que a gente é mãe, a gente se transforma. Há uma transformação assim, em todos os sentidos. E é muito prazeroso. Nossa, não tem coisa melhor. Por mais que a gente esteja cansada, tem uma amiga minha que fala assim comigo, né? Hoje mesmo ela me falou isso. Eu acho que ela não falou, não. Quando ela me chama para conversar, às vezes ela tem algo muito importante para falar comigo, e aí eu não consigo responder ela naquela hora, porque tem as crianças, aí é o almoço, a janta, o banho. Aí sabe o que eu faço? Eu mando uma figurinha para ela de um coração. E aí ela hoje falou assim: Dani, eu estou cansada dessas figurinhas que você me envia. Aí ela falou assim: então tá bom, de madrugada você conversa comigo. Porque eu sempre mando mensagens para ela depois que as crianças dormem. Porque enquanto eu estou com eles, eu gosto de priorizar os meus momentos com eles. Para eu não me sentir culpada, sabe? Porque ainda mais nessa quarentena, essa questão de home office, tudo mudou. Então, aqui em casa, nós estabelecemos algumas rotinas, mas eu tenho meu horário de ficar com eles. Nem que seja 1 hora, 2 horas, mas é um horário que eu fico com eles sem distrações, sem celular, sem televisão, sem nada. Né? Outro dia a gente brincou até de escolinha, eu, a Isabela e o Lu. Você tirou de letra, né? Nossa, Não, eu vou colocar uma foto lá nos stories, vou te mostrar. E tem o Lucas. A Isabela colocou como que fala, gente? Um banquinho, era a mesa dele, e colocou uma caixinha para ele sentar, filho. E aí ele tentou escolar, a bebezinha dela, a boneca dela na frente e eu do lado dele. Então é muito gostoso. É gostoso. E aí eu falo com ela, eu falo assim, olha, quando eu terminar tudo aqui em casa, vou brincar com os meninos, vou dar atenção para eles, aí eu coloco em pauta as outras prioridades. E assim a gente vai levando, né? Tem alguma coisa que você gostaria de deixar de recado para as mães? Algum conselho, né? Principalmente sendo pedagoga, né? Que eu imagino que você tem acesso, né, a muita informação a respeito desse mundo. Você gostaria de deixar algum recadinho, algum conselho? Olha, Camila, o que eu vejo muito é a falta mesmo de paciência, né, de muitas mães, e é até compreensível, né, em todos os aspectos. Eu acho que até nesse momento também que a gente está passando, não é fácil, mas nós como mães, nós não perdemos nada em ser paciente com os nossos filhos, né? E eu vejo que a paciência é a base de tudo. De tudo. Ainda às vezes o Lucas aqui em casa tá gritando, ele agora tá com mania, assim, descobriu que eu posso gritar, ele, né? Eu posso gritar. E aí ele começa a gritar. E aí tem hora que ele mesmo faz assim, ó, porque o grito dele é tão estridente. Mas eu sou muito tranquila, sabe? Eu sou muito tranquila. Então eu sempre procuro, assim, ser paciente, ter calma, ter tranquilidade. E eu vejo que eu passo isso para os meus filhos, sabe? Na medida que eu consigo ter um comportamento. É claro que às vezes a gente fica triste, a gente fica nervosa, mas eu sempre procuro trabalhar isso, trabalhar as emoções, né, de forma equilibrada, né, principalmente quando eu estou com eles. Então, eu sempre procuro trabalhar essa questão da paciência, da calma, para eu passar isso para os meus filhos, sabe? Então, e eu vejo que hoje em dia não falta paciência, falta presença, sabe? Falta presença. E eu penso da seguinte forma: estar com seu filho, ainda que você tenha 1000 coisas para fazer durante o dia, mas eles são prioridade. E a partir do momento que é uma prioridade, você tem que ter tempo, e tempo de qualidade, né? Não basta quantidade. O que importa é a qualidade. Você tem um tempinho, nem que seja 1 hora. Né? Eu tenho feito aqui em casa isso com os meninos. Principalmente nessa quarentena, porque não tem sido fácil, né? Porque a Isabela, ela tem a aula dela, eu tenho o meu trabalho da escola, mas eu priorizo esses pequenos momentos, porque é esses momentos que ficam para a vida toda. Eu falo isso porque eu fui criada assim, com muito amor, com muito carinho, sabe? Minha mãe tá aí.
Minha irmã tá aí, a Danúbia. Então, assim, nós, eu e a Danúbia, nós fomos criadas com muito carinho, com muito amor. Foi muito sólido tudo que a gente recebeu. E isso é um legado que a gente traz, que a gente tem feito com os nossos filhos, né? É um legado que os nossos pais nos deixaram, que hoje a gente está passando para eles. Isso como que foi importante, né? Então, eu penso que a infância é o momento assim primário. Vou falar, começar a falar como pedagoga aqui. Não, nós Mãe vamos fazer pedagoga. uma outra live, você falando que eu achei muito interessante esses dias um post que você colocou e eu acho tão importante falar sobre isso, porque realmente eu não vou falar como pedagoga, eu vou falar como filha e mãe. Tudo que eu tenho de lembrança, né, que são as memórias afetivas que a gente chama, é realmente esses afetos, esses carinhos. Eu não lembro das coisas que meus pais faziam, né, do trabalho, dessas coisas. Eu lembro do momento com eles, aquelas coisas bestas. Esses dias eu contei num vídeo que eu lembro que eu tirava o sapato do meu pai enquanto ele me contava do dia do trabalho. Então eu acho que realmente, às vezes, a gente você está falando da paciência, mas eu acho que muito da paciência é porque a gente não prioriza, né? Então, quando você entende a sua prioridade, gente, a minha prioridade é o quê? A família, em primeiro lugar. Porque eu tenho certeza que por maior cargo que você tenha na sua vida, você não quer que a sua família sofra. Então, a família em primeiro lugar, então vamos lá, uma hora, igual você está falando com a criança, gente, uma hora passa rápido, você nem vê, e é tão gostoso, aquela criança vai lembrar daquilo pro resto da vida. Então, vamos viver isso e depois vai trabalhar, vai fazer as outras coisas que você precisa fazer, né? Isso. A Erika tá até falando aqui, Camila, eu nunca vi duas irmãs tão amorosas. É, Gracinha demais. O Fabrício falava, porque eu e a Danúbia, nós trabalhamos juntos na empresa do Fabrício e da Érica. E aí o Fabrício fala, mas como assim? Eu nunca vi duas irmãs que não brigam. isso é muito bom, muito bom. Bom, verdade. Isso eu tento passar para os meus filhos, sabe? E isso é muito bom quando a gente vê que a sementinha que nós estamos plantando, nós já estamos colhendo. É muito É. bom. Querida, eu queria muito te agradecer. Adorei mesmo te conhecer. Você é leve, quem te vê bonequinho, tá fazendo, tá trabalhando, só tranquila. Eu adoro conhecer gente assim. Queria agradecer a Kikinha também, porque quando eu falei que você conhecia ela, ela falou assim: cara, ela é um doce, é uma flor. Nossa, eu não acredito que você vai conversar com ela. Eu falei, uai, doce com doce, nós estamos tudo doce aí, né? Então, obrigada por me dedicar também esse tempo, né, sem me conhecer e aceitar poder conversar comigo, dividir um pouco da sua vida, da sua rotina, da sua maternidade. Estou te acompanhando, estou adorando realmente tudo que você coloca, né, como pedagoga, como mãe também. Desejo que Deus continue sendo o seu norte, que sem Ele realmente a gente não é nada, a gente não faz nada. Tenho certeza que seus filhos já têm esse legado, essa sementinha plantada. E que Deus te abençoe muito, viu, querida? Foi um prazer Amém. enorme. Amém, Camila. Obrigada. A gente tem mais um tempinho, Camila? Foi super Tem, na hora, claro. né? Eu te agradeço, assim, agradeço mais uma A vez. gente tem Iniciei um a minha live. minuto e 50. Aparece aqui para mim. Ah, para mim não aparece. Nossa, Aparece. na minha primeira live que eu fiz, eu fiquei muito apertada. Na hora que eu percebi que não aparecia, sabe, o O reloginho. tempo. E eu fico irritada porque eles são sem educação, tá? Ele corta. Acho Não, na incrível. hora que eu percebi que ficou vermelho, eu falei, meu Deus, deixa eu terminar. Camila, mas muito obrigada pelo convite. Eu, assim, amo o seu trabalho. Deus te Obrigada. abençoe muito. Amém. Abençoe você, sua família linda. E eu estou à disposição, tá? Quando Vamos precisar. fazer outra sim, vamos conversar sobre. Acho que de verdade tem muito para você poder agregar. Acho que às vezes as mães estão um pouco sem informação, né? Ou então com informação demais de outras coisas, né? É Então, verdade. quando a gente conhece uma pessoa que tem ali já como norte a presença de Deus, a gente sabe que o que vem junto de informação não é uma informação de qualquer jeito. Então, vamos Sim. combinar, tá bom? Pra gente fazer uma outra coisa dentro da pedagogia. Oba! Obrigada a todo mundo que participou. Beijo, fica com Deus e vamos sextar, né? Isso. Vai namorar, Camilinha. Beijo. Beijo.